Quer saber quando a sua regularização vai precisar de projeto de proteção e combate a incêndio? Aquele do Corpo de Bombeiro? Mas Leila, quando é que eu vou precisar de extintor? Quando é que eu preciso de sinalização de emergência? Quando que eu preciso fazer a aprovação de um projeto no Corpo de Bombeiros? Vem comigo, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse nosso novo quadro Onde Já Se Viu. Histórias boas demais para ficarem guardadas somente para mim. E no episódio de hoje, nós temos uma história aqui bem legal para você conseguir entender quando é que você vai precisar fazer essas aprovações e quando tudo isso envolve prefeitura e por que envolve prefeitura. Vem comigo para esse aprendizado. Oi Leila, tudo bem? Tudo muito bem. Tô adorando esse seu quadro novo e eu também estou adorando o que vocês estão adorando e por isso toda semana tem episódio novo. Então eu resolvi mandar minha história também. Falando nisso, contato aqui embaixo, ó. contato@leilabrito.com.br. Se inspire e mande a sua história pra gente. Manda a sua história que vai ser uma honra contar e compartilhar aqui com todos nós. Primeiro, preciso te contar como cheguei até você, né? Bem, eu já era formada em engenharia civil, procurando clientes para iniciar meus projetos. Meu pai tem uma pequena empresa e lá eles têm uma contadora que prestava serviço para ele. Acontece que ela também era uma recém-formada e também estava abrindo o escritório na nossa cidade. Meu pai já tinha falado para ela que eu também estava iniciando, só que na engenharia. E assim, ela me procurou porque precisava tirar o alvará de funcionamento para o escritório dela. Sabe como é, né? Quem também está no começo sabe a dor de começar. Aí, sempre ajuda. Enfim, minha cidade é pequena e a prefeitura faz vista grossa e deixa todo mundo trabalhar errado. Nada conforme a lei. Triste, mas é uma grande verdade. Ainda bem que conheci você, que você me ensinou a trabalhar corretamente. Porque se dependesse das normas da minha prefeitura, eu não ia aprender nada. Obrigada, Leila. De nada. Voltando para a história, topei fazer o trabalho para a contadora do meu pai, mas já deixei claro, ó, tô começando, hein? Melhor já avisar logo, né? Vai que, por isso, nem vou entrar enquanto cobrei nessa história, porque eu queria mesmo era aprendizado. Tava muito feliz pelo primeiro trabalho e com medo de fazer besteira também. Eu pontuo isso muito pra vocês, né? A questão, a gente fica tão desesperado por fazer a movimentação financeira e acaba esquecendo do mais importante, que é o aprendizado. Aqui ele pontuou muito bem, eu também foquei nisso no começo. Eu queria mais saber aprender, adquirir conhecimento para depois, de fato, ver a minha conta bancária crescendo, que claro que isso é muito importante, isso é muito bom também. Mas se você ainda não sabe nem o que está fazendo na vida, como é que isso vai te trazer dinheiro logo de imediato, né? Parabéns pela atitude. Não sabendo muito, para não dizer que não sabia nada, joguei como fazer laudo de bombeiro no Google e uma mágica aconteceu. Vi que o universo era bem maior que eu imaginava. Minha faculdade não tinha falado nada disso. Tava ferrado. Pensei muitas vezes em ligar para a contadora e falar que não ia fazer mais. Eu imagino o desespero desse ser humano, porque eu já passei por isso. Já tive uma situação que eu aceitei fazer um projeto, joguei no Google para saber como é que fazia, era retificação. Quando eu abri o tamanho do artigo e pensei, quantos termos desafiantes, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Eu senti um desespero que provavelmente foi igual. Conversei com meu pai e ele super me incentivou, dizendo que se eu estudasse mais sobre, com certeza iria conseguir fazer. E lá fui eu. Pesquisas atrás de pesquisas, até que, tcharam, caí num vídeo seu. Um amigo do grupo da faculdade me mandou e como eu aprendi. Só aquele vídeo já me deu clareza. Não pensei duas vezes e pedi uma ajuda pro meu pai para fazer parte do seu time e entrei para a turma 8. A primeira coisa que percebi foi que eu precisaria regularizar todo o imóvel. Era um sobrado misto, residencial em cima e comercial embaixo com cerca de 250 metros quadrados. Fiz o estudo de viabilidade do lote e verifiquei que era permitido o uso misto e que a construção respeitava os recuos e todos os índices de uso e ocupação. Viu só? Aprendi. Boa! E como é conteúdo denso aqui, eu vou dar uma pausa no meio da leitura, tá? Então, a primeira coisa que ele fez, antes de falar para a contadora se era ou não era possível fazer a regularização daquele estabelecimento, ele foi estudar. Ele foi estudar para depois chegar na cliente, certo? Então, ele fez o estudo de viabilidade e ele verificou na lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, no plano diretor do município,
se era permitido o uso misto. Por quê? Onde a contadora fez o escritório comercial dela, tinha uma casa em cima, né? Uma casa em cima, se eu entendi certo. Aqui, ó, residencial em cima e o comércio embaixo. Então, uso de duas funções ou duas ocupações em uma mesma construção. Isso normalmente não é permitido. Então tome bastante cuidado. Quando aparecerem situações comerciais, sempre verifiquem e mais, verifica o tipo de comércio. Se fosse um bar, por exemplo, pode ser que não fosse permitido naquela área, porque tem uma escola próximo. Mas vamos continuar. Também fiz o levantamento da construção e elaborei todos os projetos no AutoCAD mesmo. Miserável. Demorei bastante, mas sempre mandava um projeto em PDF para minha cliente acompanhar o meu empenho e evolução do processo dela. Hoje eu não faço mais isso, mas na época eu queria justificar o porquê eu estava demorando tanto, afinal era o meu primeiro projeto. Gente, eu tenho tanto orgulho desses meus alunos. Esse aqui então hoje em especial, olha, vontade de colocar palminhas de novo, mas vamos continuar a história. O que precisei fazer foi o projeto de prefeitura como regularização comercial e residencial unifamiliar. Na parte comercial, eu não identifiquei qual seria o uso para deixar a proprietária livre para usar com o que ela quisesse no futuro. Fiz o memorial comercial para o uso administrativo. Mais uma observação aqui antes de a gente continuar a leitura, tá de parabéns esse aluno. Ele deixou a parte comercial, ele não colocou qual seria a ocupação exclusiva. Por exemplo, salão de beleza, escritório de contabilidade, padaria, igreja. Quando a gente faz isso no projeto, a gente condiciona aquela ocupação a somente esse uso. Imagina só que hoje ela tem um escritório de contabilidade na parte de baixo da casa dela. Ela cresce absurdamente ao ponto de ir para um outro estabelecimento comercial, porque aquele ali não cabe mais para ela. Ela não vai mais poder alugar aquele ponto comercial para outro uso, um salão de beleza, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer um projeto, o ideal é que a gente faça esse projeto do zero ou a regularização, pensando sempre em um futuro que a pessoa vai poder utilizar aquilo ali com uma outra ocupação. Aqui, ó, a parte regularização comercial e residencial. Lembra do esquema de misto, né? Então, o projeto dele chamou comercial e residencial. Essa parte na prefeitura. Nisso tudo, minha surpresa foi descobrir que a casa não precisa de equipamento de proteção de combate a incêndio. Confesso que nos primeiros dias eu fiquei imaginando como seria uma decoração de uma sala com um extintor no meio. Vocês conseguem colocar aí uma foto de uma sala com um extintor no meio, um sofá, umas camas aí? Enfim, a parte comercial precisou de medidas de segurança e no projeto que eu enviei para o Corpo de Bombeiros, eu achurei a parte que era residencial e comercial, para eles conseguirem entender o que era casa e o que era comércio, beleza? Foi um alívio, né? Fiz juntinho com você durante as aulas. Gente, eu adoro quando vocês falam isso pra mim. Amo saber que as minhas aulas são tão significativas ao ponto de vocês fazerem um projeto junto comigo. Ficava abrindo as mesmas tabelas que você abria e cheguei na conclusão de como deveria ser o meu processo nos bombeiros. Nesse caso, eu não precisei de um projeto aprovado e depois a vistoria para a emissão do laudo, no caso de um AVCB, né? Que a gente faz o projeto, aprova o projeto, depois faz a construção, a adequação do edifício, depois vem a vistoria e aí sim eles emitem o AVCB. Nesse caso aqui ele disse que não precisou fazer a aprovação do projeto para depois ter a vistoria e a emissão do laudo. Eu só encaminhei o projeto aprovado na prefeitura e preenchi um formulário bem simples para identificar a ocupação e carga de incêndio, com a minha RT assinada por certificado digital. Então, alguns estados, eles aceitam somente com certificado digital. Esse nosso colega aqui provavelmente é de São Paulo. Por fim, eu entreguei tudo o que a contadora me pediu e ainda fizemos uma boa parceria. Ela sempre me envia clientes que precisam fazer os projetos de corpo de bombeiro para abrirem suas empresas. Eu sempre falo para vocês que contadores são ótimos parceiros. Os contadores precisam fazer parcerias com a gente, nós precisamos fazer parcerias com eles, porque eles precisam fazer a abertura das empresas dos clientes deles e normalmente precisam do laudo de bombeiro, laudo da vigilância sanitária, ABITS e tudo isso somos nós que fazemos, eles não têm habilitação técnica para fazer. Então, ó, o casamento aí, ó, deu match, hein?
Contando parece simples, e o pior que foi mesmo. Você me deixou tudo muito bem explicado nas aulas do curso. Muito obrigada, Leila! Eu não sei se você tem noção de como facilita a nossa vida profissional, principalmente de quem está começando. Só sei que todos os projetos que eu já fiz, sempre me sinto confiante, como se eu tivesse feito um estágio com você. Muito obrigada. Ai, que lindo! É tão bom saber disso, gente. A melhor parte do trabalho de dar aula é realmente colher os frutos, e os frutos são os alunos progredindo. Então isso aqui, ó, não tem preço que pague. Muito obrigada por esse depoimento, e ainda esse depoimento ao vivo, né? Nossa, parece que já faz tanto tempo e não tem nem 2 anos. Como aprendi ao longo desse tempo? Obrigada por nos encorajar. Espero que leia a minha história e a amar vê-la no Onde Já Se Viu. Beijos. Aí eu li a sua história. E se você que tá me assistindo também quer ter sua história contada, manda pra gente mais uma vez aqui, ó, contato@leilabrito.com.br. Meu querido, muito obrigada por você ter escrito essa história. Muito obrigada por você ter compartilhado com a gente essa sua etapa de primeiro projeto. E que bom que a sua história é uma história encorajadora, uma história que você vê que realmente dá pra se sentir mais confiante, dá pra se sentir mais seguro. E agora eu vou para as considerações finais, porque sim, tem muito aprendizado. Primeira coisa aqui é que quando você vai fazer uma regularização, você precisa identificar se ela vai ter uso misto, não necessariamente residencial e comercial, mas se ela tiver algum tipo de uso misto, que tenha reunião de público, como por exemplo uma escola, igreja, evento. E comércio também, a gente tem que ficar com o olho aberto para a parte de corpo de bombeiro. Porque se você disser que vai fazer a regularização e a prefeitura exigir antes da emissão do habite a parte do corpo de bombeiro, que você vai ter que entregar o CLCB ou a VCB, você precisa colocar isso em contrato. E aí você vai fazer em paralelo a parte de prefeitura, a parte de corpo de bombeiro, você consegue ter o alvará, e no final, antes da emissão do habite, você precisa apresentar o laudo aprovado do corpo de bombeiro, dizendo que aquela edificação está liberada, está pronta para ser utilizada, tanto para uma reunião de público, como também para um uso comercial. É isso, espero que você tenha gostado. Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, você já fez alguma regularização desse tipo? Gostou dessa história? A gente se vê no próximo episódio, né? Vou estar te esperando. Beijo!